Olá, boa tarde. Começando Mulheres Poderosas. A gente torce para chegar terça-feira logo, porque a gente morre de vontade de estar aqui com você, sempre trazendo um tema interessante. E aí, como a gente começa o mês de dezembro, as festas, logo o ano se encerra, vem aí 2018, onde as pessoas procuram, na noite de 31 para 1º, as simpatias, a renovação das energias. A gente procurou trazer para você aqui uma pauta bastante interessante, que não vai servir só para o ano novo, não. Vai servir para a sua vida. Estou recebendo aqui hoje, em Mulheres Poderosas, Drica Riel. Drica é jornalista, formada em jornalismo, formada em tradução e interpretação e uma estudante de ocultismo já há mais de 20 anos. Apaixonada pela sua profissão, faz palestras em empresas, faz coaching com empresários e atende as pessoas dentro deste conceito, dentro dessa história do ocultismo. Posso dizer que tem uma bruxinha do bem aqui hoje, Drica? Boa tarde. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui. Não poderia estar num programa com o nome mais apropriado. Mulheres Poderosas. Né? Somos todas nós, graças a Deus. Eu prefiro a palavra fada, porque a bruxa, ela, por muitos anos, ela foi criada aquela egrégora. O que é egrégora? Aquela energia em volta dela, de todo mundo, achando que é uma coisa do mal, né? Então, a bruxa já carrega aquele peso. E eu prefiro uma coisa mais leve, que traga para essa nova era que nós estamos entrando, essa era do ouro, do princípio angélico, do mundo abstrato, uma coisa mais leve, que são as fadas. E daí você vai olhando para a Drica e aí a gente acha ela parecida com uma fadinha mesmo? Tudo a ver, é uma fada mesmo. Ela tem todo um ar gostoso, uma energia muito gostosa, parece uma fadinha mesmo. Obrigada. Drica, tem uma afirmação sua que eu já queria começar com ela, que é como a correta interpretação da linguagem entre o ser e sua essência pode facilitar a realização do sonho de objetivos, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é essa história aí? A correta interpretação da linguagem entre o ser e a essência. Eu acho que as pessoas estão muito perdidas. Você vê muito aquele termo que está sendo usado, busca do propósito, missão de vida. Isso tudo são termos muito glamurosos, mas para resumir, é basicamente isso. É a busca da sua essência. As pessoas estão sempre tentando se encontrar, saber quem elas são. E se ela não encontra, ela vive ela sente que ela está perdendo tempo ou que ela não está feliz fazendo o que ela faz. E o meu trabalho está muito ligado a isso, a essa reconexão com a essência da pessoa, a acessar uma energia dela, que dificilmente as pessoas no dia a dia, com correria, filho, trabalho, pensando muito na matéria, não têm essa paciência e dedicação, acho que é o nome, de conseguir fazer essa ponte sozinha. No passado, elas eram chamadas de pitonisas, síbilas, que eram as sacerdotisas do templo, que eram consultadas em uma guerra, ou se a gente ia por aqui ou por ali para dominar um território, qual seria o próximo imperador, o próximo rei. Hoje em dia a gente está fechado em nichos, né, para atender as pessoas. É um momento muito especial da humanidade agora, onde o conhecimento é acessado a qualquer um. Basta você ter discernimento para entrar no lugar certo. Porque a ferramenta hoje da internet, ela pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal. Se você souber o que pesquisar, a informação está toda a seu acesso. Com toda certeza. E também li aqui que você trabalha com uma base de 3 pilares que se divide da seguinte forma. Um dos pilares, traduzir vida, interpretar emoções e arquitetar caminhos, né? Como é que é isso e como isso pode se dar? Eu senti muita falta de um denominador, um rótulo. As pessoas exigem muito um rótulo. Mas o que você faz? É muito difícil definir um trabalho que não é um trabalho, entre aspas, normal, que se encontra na sociedade, ou seja, você não é uma consultora, uma engenheira, uma dentista, né? Então, assim, eu fiquei muito tempo pesquisando como é que eu poderia me definir. Eu não consigo chegar a uma palavra ou duas. Então, eu dividi em uma ação tríplice.
através das percepções extrasensoriais, eu capto qual é a essência da vida daquela pessoa, baseado em vários segmentos que ela tem, desde um orixá, um signo, uma sensibilidade, para juntar tudo, para falar quem essa pessoa é. Depois eu interpreto a emoção que ela está passando nesse momento, porque quando as pessoas têm um problema, elas não querem resolver daqui 2 anos. Você tem que apagar o incêndio. A pessoa tem um problema, ela está sofrendo, eu preciso resolver, dar uma resposta para ela agora, para um caminho que ela tem que seguir para ela se sentir melhor. Então, essa interpretação de emoções, eu sinto que, assim, as pessoas fazem muito terapia porque elas não conseguem entender muito o que elas sentem. Elas reprimem a raiva. A raiva no mundo de hoje, ela é tida como uma emoção ruim, mas a tristeza é pior que a raiva, porque a tristeza é o polo oposto da raiva, que traz a passividade. Então, principalmente o sexo feminino, que foi incutido na gente para ser mais uma vibração yin, mais interiorizada, nós temos esse erro. Passividade faz parte do Você está com feminino. raiva da pessoa, você está com aquela vontade de explodir, você canaliza isso para dentro e fala que você está chateada. Aí ela entra em depressão. Mas, na verdade, é uma raiva embutida que ela não consegue expressar. E, por final, é a parte de orientação, que é arquitetar caminhos, para que ela saia de um atendimento tendo um vislumbre de um caminho que ela vai seguir, de um foco. Porque nós precisamos de foco, mesmo que seja a curto prazo. Que ferramentas são essas as quais você desenvolve esse trabalho? A gente está falando exatamente de quê? Que ferramentas você se utilizaria para isso? Ok. Eu englobo várias ferramentas, desde a própria percepção, que é o olho no olho, usar o meu corpo como um instrumento de intuição. É muito complicado explicar o que é intuição. Seria um tópico até para um programa posterior, porque as pessoas acham que sentir com o coração é intuição. Isso não é intuição. A intuição é um equilíbrio do lado yin e yang do cérebro, é um ponto a mais, que é como se fosse um insight. E para você chegar nisso, você tem que entrar numa androgenia interna, que é ser homem e mulher ao mesmo tempo, macho e fêmea, yin e yang, luz e sombra, e não optar por um caminho ou outro. Esse equilíbrio de energia, que é pessoal de cada pessoa, quando em harmonia você acessa um outro plano, que é a intuição. Então eu uso isso e uso os oráculos. O tarô, a bola de cristal, a leitura de mãos, que é a quiromancia. Eu tenho clarividência, então passei por diversas religiões, apesar de não ser vinculada em nenhuma. Acho que religião é aquela que você tem internamente, que é o seu canal com o seu Deus. As religiões, todas elas têm pontos positivos e negativos, né? Então eu usei as religiões para criar amizade, para aprender, estudar, mas eu tenho o meu próprio caminho. E como frequentei várias, eu consigo entender quando a pessoa vem até mim e fala aquela linguagem. Basicamente é isso. Incrível, né? Que delícia. Aliás, este final de semana, deixa eu aproveitar a oportunidade do assunto para mandar um beijo para o Padre Heraldo. Este final de semana, no sábado, teve a missa e comemorações dos 25 anos de sacerdócio, de ordenação sacerdotal do Padre Heraldo Germano, que já veio aqui para o programa tantas vezes, o padre cantor, que é um padre que tem um dom, é sensitivo. Uhum. Eu brinco com ele, eu digo que ele é o padre bruxinho. No catolicismo é chamado os dons do Espírito Santo. Isso. E inclusive, na missa, ele falava sobre isso, sobre a junção. O Projeto Ternura, que é o projeto que o Padre Heraldo desenvolve, ele junta pessoas de toda e qualquer religião. E ele falava disso. Vejo aqui na missa de comemoração hoje, pessoas das mais diversas religiões. Isso foi uma coisa muito emocionante, porque era verdade. É verdade. Depois, conversando com as pessoas, a gente vê diversas religiões, diversos cultos se unindo por um bem maior. Eu acho que esta é a nova era. Esse é o propósito. É o propósito. É o que se espera. Sim. Daqui para frente. É o que se espera. Você tem a tua missão pessoal, que é evoluir,
crescer, e a partir desse momento que você está plena, você contribui com outros seres, porque nós vivemos numa rede, e quando um de nós não está bem, influi em todos nós, né? É por essa desigualdade que se há tanta violência e assaltos. Então, nós estamos todos ligados. O papel da religião, eu acho que tem muito a ver com a caridade e a contribuição. E a Igreja Católica, através de uma amiga, que é uma estudiosa do assunto, diz o seguinte: umas 2 semanas nós estávamos conversando, ainda falando sobre isso, que o conceito não é que a treva, que hoje em dia a treva é muito grande, que a escuridão está aumentando. Ela é a mesma, sempre foi. O que está tendo a necessidade é do aumento de luz, que as pessoas precisam ir em busca da luz. Eu tenho um conceito um pouquinho diferente. Lembra que eu falei do lado do cérebro, luz e sombra? Você tem que ter os dois dentro de você. É óbvio que nosso papel é clarear a sombra. A sombra é a falta de informação, é a falta de consciência, é a ignorância. Então, conforme você vai dando consciência, expandindo a consciência, você vai tendo mais luz, e luz é informação, luz é consciência. Então, mas é nesse seguinte sentido, de que a gente tem a mania de dizer, nos dias de hoje, a violência tem aumentado, ela sempre existiu. Sempre. E existiu como um bloco pesado, carregado, concreto, né? Em cima de nossas cabeças, no meio de nossas vidas. E a tendência não é você competir com essa luz, mas que com essa treva, com essa escuridão, mas que você fortaleça a sua luz para diminuir, aumentar a luz e diminuir o foco do escuro. Mais ou menos isso. Hoje em dia, o nosso planeta, eu não sei em outros planetas, mas a Terra, nós como seres humanos aprendemos através da polaridade, que é esse conflito. Se você não sabe o que é ruim, se você não desceu no fundo do poço, você nunca vai reconhecer a luz. A pessoa que nunca sofreu, ela não sabe o que é o prazer. A dor e o sofrimento são polos opostos. E necessários. Conforme você tem um maior conflito, mais você tem oportunidade de crescer. Então, quanto mais também a pessoa evolui espiritualmente, mais desafio ela também encontra. E nós não estamos livres disso, não importa a classe social, o nível espiritual. A evolução espiritual ajuda para você ter tolerância, paciência, você aprende a meditar, compreender, olhar de fora como se fosse um filme aquilo e resolver por si só, né? Essa é a diferença. Agora, os rituais, aqueles os quais a gente escolhe e se prepara para fazer no dia 31, né? Na passagem de ano, para que o ano novo que está chegando venha com boas energias, carregado de coisas boas. Eles são válidos realmente ou deixa para lá que não tem nada a ver? Boa pergunta. Nenhum ritual, nem magia funciona se você não souber para que serve. Senão, o mundo estaria perdido, né? Porque tem muita gente com más intenções. E a gente tem, por exemplo, pular 7 ondas, comer lentilhas, comer romã, guardar as sementinhas da romã, a folha de louro, o que mais que tem? A roupa branca. Tem que entender porque que você... O Brasil, por ser um país tropical, existe esse ritual afro, que da Iemanjá e a praia, mas se você pensa, quem está morando lá no frio, no hemisfério norte, no Réveillon e tal, não vai pular as 7 ondas, né? Então, cada país tem a sua cultura. Mesmo a cor branca é muito usada aqui no Brasil, mas não é tanto no hemisfério norte. Porque o branco, ele iguala as pessoas. É a paz, é a união, é a abertura. Quando a pessoa usa preto, como você hoje está de preto, as pessoas normalmente quando vão para balada, elas usam preto. Porque intuitivamente é uma cor que fecha. Ela não troca energia com o outro. Então, no Réveillon existe essa coisa do abraço, de desejar coisas boas, portanto, o branco vem nessa troca. E tem mais uma coisa que as pessoas acham que não pensaram sobre isso, que me veio esses dias.
O branco também está ligado de um livro em branco. Vamos virar o ano, é um livro em branco para ser escrito de acordo com a minha vontade. Interessantíssimo, não é legal? Essa visão. Legal, né? Isso. Mas como vai ser um ano de Júpiter, que rege Sagitário e Peixes, um ano que na religião afro está ligado a Xangô, que a cor é vermelha e branca, é interessante você colocar uma fitinha ou algum acessório que represente uma cor que você queira vibrar no ano de 2018. O planeta Júpiter, ele vem na cor verde, Xangô vem na cor vermelha, Lilás, se você quiser vibrar na vibração de Peixes, violeta, que é a nova era, e assim por diante. Por isso que as pessoas também escolhem um acessório de uma cor diferente. Agora, eu quero várias coisas. Posso usar uma roupa colorida? É válido? É válido. Todas essas cores? Todas essas cores. Uma única roupa? E estes outros rituais, né? O porquê do romã, o porquê dos 7 ondas. Vamos falar um pouco dos rituais mais utilizados aí. Para que as pessoas entendam, já que não tem validade. Tem que entender para poder funcionar. A romã, como a lentilha, os grãos, eles são símbolos de fartura, porque eles são muitos. Então, é interessante, virou o ano, seja a sua primeira refeição, antes do jantar, antes de nada. Vamos comer algo que traga prosperidade e fartura. Você pode chupar as uvas e guardar 12 sementes. 12 por quê? Porque são 12 meses do ano. E em cada semente você faz um pedido. Guarda num papelzinho branco, você pode colocar ou na carteira ou num local que seja só seu. O mesmo vale para os 3 caroços, os caroços de romã, que você pode fazer os seus pedidos também. E por que de 12 para 3? A romã está ligada à deusa Perséfone. Ela foi raptada por Hades. Então ela vive metade do ano no submundo, metade durante a primavera com a mãe. E quando ela está na primavera, ela vem na colheita. O número 3, em toda religião existe a manifestação trina. Pai, Filho, Espírito Santo, né? Então todas as religiões, Brahma, Vishnu, então toda religião é trina. O número 3 é muito especial porque ele é o filho. Então você tem a mãe e o pai e o resultado da criação. Ele vem como uma manifestação no plano físico. O 1 é a ideia, o 2 é a fecundação e o 3 é o resultado. Então, por isso que o número 3 é muito especial, para que você materialize os seus desejos. Que incrível. Incrível. E as 7 ondas? As 7 ondas eu desenvolvi, assim, para quem vai para a praia, é interessante você pensar nos 7 portais que você tem no seu corpo, que é chamado de chakras, né? Os chakras, que são rodas, vértices de energia. Então, até o 5º chakra, até a 5ª onda, é interessante você se libertar primeiro do passado, do ano que ficou. Então, você pode mergulhar e pular 7 ondas pensando, vamos libertar primeiro, limpar meu campo energético do medo, que está ligado ao 1º chakra. O 2º sobre a culpa, o 3º a raiva, a manipulação, o 4º sobre a tristeza e depressão, o 5º a crítica e o julgamento, e a partir da 6ª você vai pedir o número 6, que tem a ver com o número 6 é a harmonia e o amor, a sabedoria, e o 7º que é a coroa para ter direção na vida, abertura de caminhos para o próximo ano. Oh, que incrível! Agora você já sabe o porquê disso legal, tudo. Né? E como pular, não é simplesmente lá dar 7 pulinhos, né? Eu vejo todo mundo lá, 7 pulinhos e acha que tá tudo bom, tá tudo pronto. Essa é a minha dica. Você pode diz aí, não funcionou nada, fiz as simpatias, chamadas simpatias e não funcionou nada. Eu acho que são mais do que simpatias, eu vejo como rituais e eu levo muito a sério. Existe uma diferença entre simpatia, que é aquela que você lê na revista, e magia, que é um estudo para isso. Saber quais os elementos que estão sendo usados, o dia da semana, o horário planetário, a lua que está sendo usada. Tudo isso influi um conjunto de forças para que o teu desejo seja materializado. Isso é magia. Agora, tem uma anotação sua aqui, muito interessante, do como fazer as pazes com sua sombra e utilizar sua força instintiva para o bem. Para o bem. Que história é essa de Era o que a gente estava fazer falando. as pazes com a minha sombra? Sim, isso é muito interessante. Foi matéria aí de uma palestra minha.
é o que a gente estava falando no início aqui da nossa conversa, que é não renegar a sua sombra. Se você pensar sobre a sua sombra como sendo o seu lado instintivo, o seu lado animal, ela te protege. Como uma mãe que percebe quando o filho está chorando, são aquelas percepções que você vai entrevistar alguém para trabalhar na sua empresa e você tem aquela primeira impressão da pessoa, você fala assim, ai, minha energia não bateu com a dela. Essas são coisas que a sombra traz, é o seu animal dentro de você, a nossa parte animal, que é usada para ter criatividade, sexualidade, né, na parte criativa, a sua iniciativa, a sua vontade de viver, vem toda desse lado seu lado bicho, seu lado animal, coragem para enfrentar as coisas, aquela energia de adrenalina na hora que você precisa correr de um perigo, ela vem toda daí, você não pode reprimi-la. Um outro ponto aqui, como evitar que a prosperidade e seu salário fuja de suas mãos? Tem como evitar, além daquele tradicional método não gaste? Ah, ela fez a lição de casa dela. Tem várias coisas que eu quero tudo, gente, eu quero explorar tudo. Eu tenho inúmeros tópicos aqui que eu queria saber tudo, mas para isso nós precisaríamos de no mínimo 30 dias sentado com a Drica e ela falando dessa forma tão gostosa. Então eu estou escolhendo alguns que tenham a ver com o início do ano, com aquilo que se espera e com dicas, né? Porque eu acho que tudo isso é um grande ensinamento e lotado de dicas, que é aquilo que a gente sempre gosta de passar para vocês. Então vai assimilando essa história aí. Tem como, além de eu não gastar, eu fazer com que essa prosperidade, o salário fiquem mais... Não, você tem que gastar. Dinheiro é a energia mais material que tem, ela precisa circular. Ela foi feita para ser trocada, é um escambo, né, de valores. O importante é quanto você consegue poupar, não quanto você ganha. Essa é a primeira coisa. A segunda são dicas espirituais mesmo. Eu não gosto muito dessa palavra espiritual, que parece que não tem acesso às pessoas. Eu queria que as pessoas entendessem o que é para mim espiritual. É basicamente um nível mais sutil de energia. Você tem o seu corpo que você consegue pegar, mas existem várias coisas que você não tem como pegar. Você respira, você não vê o ar, mas você sabe que ele existe. Você sabe que a gravidade está ali, você sabe que ela existe, mas você não consegue ver nem pegar. Então, nem sempre as coisas que as pessoas não veem e não conseguem tocar não existem. E a mesma acontece com os corpos sutis. O que eu falo de espiritualidade é simplesmente os corpos mais sutis. E toda manifestação na vida, ela vem do mais sutil para o físico. Então, uma dica legal, que pode parecer que não tem nada a ver com dinheiro, mas tem muito a ver. Sabe aquelas pessoas que prometem e falam que vão fazer as coisas e acabam não cumprindo? Sei, viu? Sei bem, eu sou uma delas em alguns pontos. Eu vou terminar esse texto amanhã. Amanhã eu preciso começar esse curso. Eu vou fazer isso aqui. E aí ela vai, cada vez que você faz uma promessa e você diz que você vai fazer aquilo, ou você entra num acordo com a sua consciência novamente e fala assim, não vou fazer mais, ou então você tem que cumprir. Porque isso abre buracos energéticos no seu campo, onde essa energia esvai. Aí ela trabalha, é só uma dica. E as coisas não fluem. Ela ganha, tudo que ela ganha, ela gasta. Tudo que ela ganha, ela gasta. Porque existem portas no astral que estão abertas de promessas e coisas que ela quer fazer, e ela deixou ali. Para ela esqueceu. Mas existem energias no astral e da consciência dela que cobram isso para ser realizado. E isso é horrível e é uma mina que esvai a tua energia e teu dinheiro. É engraçado que eu nunca tinha ouvido falar por esse ponto. Muito se fala desde o lançamento daquele livro O Segredo, né? O universo conspira a seu favor, peça que o universo te dá, diga que faz, você recebe. Mas a gente não fala disso, eu nunca tinha ouvido falar desse aspecto. Então, em função disso tudo que a gente escuta por aí, a coisa fica assim, eu vou pedir, eu vou prometer, eu vou fazer, eu vou acontecer, e nunca ouvi esse termo. Milagre não existe. Milagre não existe. Como somos feitos de 7 corpos principais, a saúde
integral do ser é cuidar dos 7 corpos. É para isso que você faz, por exemplo, uma academia, uma caminhada, que você cuida do seu templo, que é o seu corpo. Você é responsável pelo seu corpo. Então, vamos dizer que você sabe, por exemplo, que está diabético. Eu não gosto de falar que a pessoa tem algo, ela está com aquilo. E ela começa a beber, ou comer muito doce. É responsabilidade dessa pessoa cuidar do corpo que foi dado a ela. Então, é como se fosse um suicídio. Você sabe que você não pode fazer aquilo te faz mal, e você continua fazendo algo que você sabe que não é o seu melhor, você destrói o teu corpo. Então, para ter prosperidade, nós temos também que cuidar de vários corpos ligados a isso, né? E o seu corpo físico, ele é o reflexo da nossa prosperidade. O nosso corpo físico, que está ligado ao nosso primeiro chakra, que é o chakra básico vermelho, ele está ligado à nossa relação com a nossa mãe. Então fica a dica para a pessoa que está aí. Se você não tem uma relação legal com a sua mãe, dificilmente você vai ganhar dinheiro na vida. Porque a nossa mãe, os nossos pais, principalmente a mãe, a nossa energia feminina, ela está ligada ao planeta Terra, à prosperidade, ao trabalho que você tem, à casa onde você mora, se você se sente segura. Basicamente, para você ser feliz, você tem que responder 3 perguntas. Eu amo quem sou? Eu amo onde estou e com quem estou? Se você não consegue responder positivamente essas 3 perguntas, é um caso sério. Se mexa e mude em 2018, que é um ano de bastante mudança. É um ano de quebra de vícios para a pessoa que quer parar de fumar, parar de comer muito, ou beber álcool dessa forma desregrada, sexo desregrado. É um ano fantástico para você interromper vícios. Que incrível, fica a dica, super dica. Agora, quando a gente fala em aura, a gente está falando exatamente de quê? Nós estamos falando de um campo eletromagnético, que já foi provado pela foto Kirlian, né? Que todos os seres vivos, você pode medir esse campo eletromagnético. Quanto mais consciência você tem, eu também vou voltar ao assunto, eu não gosto de falar em espiritualidade porque parece uma coisa inacessível, então vamos falar em termos racionais, né? Eu sou ariana, sou racional. Quanto maior informação você tem, mais consciência você tem sobre sua vida, mais esse campo magnético expande. E que é o chamado, por exemplo, nas religiões afro. Eu tenho corpo fechado. O corpo fechado é isso. É quando você tem o seu campo eletromagnético tão expandido que as coisas vêm, batem em você e não te atingem. Você está feliz, você está plena, você está fazendo aquilo que você gosta de fazer e você está contribuindo com o seu semelhante. Então você expande o seu campo eletromagnético, você entende as suas emoções e seus pensamentos, você sabe muito bem quem você é, então se a pessoa vem e te abraça, você não tem medo de ser abraçado para pegar a energia negativa, porque o que não é seu não fica com você. Então, mas este você. Nosso campo energético, então ele pode assimilar outras energias. Sim. Ele capta as energias. 3 metros de distância. Pessoas que estão a 3 metros de distância, elas estão ainda dentro do seu campo eletromagnético. É bastante grande. Imagina você numa festa lotada de gente, numa balada, num bar. Quantas pessoas não estão dentro dessa aura? Por isso que as pessoas que trabalham com isso, como eu evito lugar muito cheio, porque é muita informação chegando e saindo. Tem que ter um preparo para entrar e sair. E eu estou pensando aqui nessa história de que não precisa ser um ambiente tão cheio, mas um ambiente em que naturalmente está carregado de coisas como a empresa em que você trabalha, né? Uhum. Que ali competitivo, um ambiente é um ambiente competitivo. Como se proteger? Como harmonizar esse meu campo e me manter afastada disso? Isso é um longo estudo, eu dou cursos sobre isso, mas eu quero ajudar quem está assistindo de uma forma prática, né? Nós recebemos a energia pelo lado esquerdo do corpo e doamos pelo lado direito. Então, é interessante que a pessoa tenha do lado esquerdo dela da mesa ou uma pedra na cor escura, um ônix, uma granada, uma turmalina negra. Ou mesmo uma orgonite, por exemplo? Pode ser. Ou no braço dela, né? Você carregue alguma coisa que seja algo de proteção sua para esse primeiro momento. Agora, ninguém está livre e blindado 100%.
Então, por quê? Porque nós passamos por problemas todos os dias. E esse campo eletromagnético, ele muda de cor e você navega por esses níveis de consciência conforme o que você pensa e o que você sente. Aí entra o segredo. O pensamento positivo, mas não de você viver no mundo de ilusão. O mundo tá caindo lá fora e você tá ali. Eu sou Mas feliz. a alta vibração, a gente está falando do vibrar positivo. Do o vibrar. tempo inteiro você tem uma sintonia. Ver o lado positivo boa, das coisa coisas e você fazer a sua parte, a sua metade do copo quando você tem um problema, e você fazer o seu melhor todos os dias e toda hora para você ficar com a consciência tranquila e confiar que existe uma força superior, seja as suas energias sutis ou Deus, o que você quiser chamar, que está fazendo a parte dele também quando você pede algo, que está ligado ao que? A confiança. Porque se você fica o tempo todo pedindo, não precisa. Isso mostra insegurança e desconfiança. Se você tem certeza que você merece, você pede uma vez e você espera. Isso é confiar. Isso é fé. É fé. Fé. E então, do nosso lado esquerdo é por onde entra a energia, do lado direito é onde sai. Exato. É isso mesmo. E aí você pode criar talismãs. Ai, quero falar disso. A gente vai dar uma dica aqui da criação de um talismã. Agora, deixa eu até controlar o horário, porque não quero perder nada. Sabe aquela coisa de que a hora que acabar o programa você fala, ufa, pelo menos um pouquinho a gente conseguiu passar? Bom, 15h39 a gente tem um tempinho ainda e quero que você diga como criar um talismã. O que é um talismã? Para que ele serve? E como eu vou fazê-lo, Drica? Existe uma diferença aí do amuleto e do talismã. Os amuletos são símbolos milenares que estão no nosso inconsciente, que já vibram com vários povos, que são símbolos já naturais de proteção. Então, se você coloca uma cruz, se você for católico, um pentagrama, se você for pagão, se você for Wicca, uma mão de Fátima, uma cruz ansata, que é uma cruz egípcia, uma figa, tantas coisas existem aí que já são milenares, que estão ligadas à proteção e funcionam. O talismã é um objeto pessoal, criado com a sua energia, ou a energia da lua, ou a energia de magnetização, num objeto que você vai usar no dia a dia para se proteger. O legal é que seja um objeto que tenha ou um símbolo feito por você, por exemplo, um Bind Rune. Eu trabalho muito com magia celta. Então, as runas, que são meu oráculo mais forte, ele é um alfabeto. E o conjunto, a formação daquelas letras, cria, por exemplo, uma força especial para aquele momento de acordo com o que você pediu. Então, ele vai ser usado para aquele momento. Ah, mas está muito complicado. Então, o interessante, a dica que eu dou é que você estude um pouquinho sobre pedras, né? Quero criar um talismã para o amor. Você vai lá, compra uma pedra, um quartzo rosa, que é a pedra do amor. Que é a pedra do amor, ou as pedras verdes também. Eu gosto muito do verde, a pedra que vai dominar em 2018, o jade ou a esmeralda, porque o verde está ligado ao chakra do amor, que é a troca no casal. O rosa, ele é o amor universal, ingênuo, o amor incondicional. O verde está mais ligado ao amor no relacionamento. Então você pode consagrar também uma pedra verde. Eu dei uma dica, inclusive numa gravação, nas lives que eu faço no Facebook, que a pedra esmeralda, a pedra verde, ela está ligada à fidelidade. E o ano 2018, que é o ano do cão da terra, é um ano de fidelidade. Então, se você quiser juntar 2 em 1 e criar um amuleto com uma pedra verde, você que já tem um relacionamento ou vai entrar em um relacionamento, para saber se aquela pessoa está sendo fiel a você. Porque a pedra verde, principalmente quando ela é transparente, ela é cristalina e ela fica opaca, e você consagrou ela para aquele fim, você já começa a falar, tem alguma coisa errada aqui nesse relacionamento. Mas você tem que aprender a consagrar a pedra. Você vai limpar a pedra, ou você enterra ela 24 horas, ou você coloca ela em cima de uma pedra mãe, que é chamada de selenita, 24 horas também para limpar, ou você coloca ela na água com sal, passa depois, não vai deixar o sal na pedra, passa depois ela na água corrente, deixa ela um dia na luz do sol e um dia na luz da lua. Depois você coloca ela em cima da sua mão e com a força da sua intenção, que magia nenhuma funciona se você não souber para que funciona e você não coloca a intenção, você deposita nela aquilo para que ela vai trabalhar. Ela está em branco, você já limpou.
Então ela é que nem um programa de computador. Você vai colocar o programa para que ela trabalhe para você. Então você pode magnetizar, por exemplo, uma pedra preta ou vermelha, que são energias ligadas ao ferro, que absorve energia, a proteção. Na pedra verde ou rosa, o amor. Na pedra lilás, a ametista, para transmutar a energia ruim do ambiente, que a gente tinha falado do escritório, as empresas, e assim por diante. A amarela para o intelecto, para um estudo, uma prova, um citrino que você quer passar, vale muito bem. E para o dinheiro, também amarelo? Dourada, pedras douradas, a pirita, principalmente a pedra do dinheiro, ou uma pedra do sol que tem a ver com poder. Que bárbaro! Agora deixa eu ver se a gente tem tempo, porque a gente programou aí algumas coisas para ela falar sobre 2018. A gente tem 10 minutinhos. O que a gente pode esperar para 2018? Então tá, não vou dar minha opinião particular, vou juntar um monte de informações do que o ano 2018 tem para oferecer. Se você somar 2018, dá o número 11. O número 11, que é muito procurado na numerologia, é o número mestre. O que é o número mestre? É um número especial, porque os números vão de 1 a 9 e os números 11, 22, 33, eles são por si só não somáveis, vamos dizer assim. Mestre por quê? Porque ele vem para ensinar algo. Então é um ano muito bom para as pessoas que estão ligadas à educação, passar conhecimento, para você que quer fazer um estudo, uma especialização que está guardada há um tempão, para você que gosta de idiomas, aprender um idioma novo, porque está ligado a Júpiter, a gente vai falar também. Então, 2018 é 11, um número especial para limpar emoções que estão presas em você, resolver problemas emocionais, estudo, ensino e artes, todo o meio artístico. O jornalismo, a arte, a escrita, a poesia, a música, fantástico para isso. O número 11 é um número muito, muito, muito bom. Agora, para as pessoas que não vibrarem no 11, você vai somar 1 mais 1. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Aí você começa a perceber que o seu ano passa a ser mais introspectivo, que é o número 2, que é a soma do 1 mais 1. E o número 2 é um número muito feminino, que também está ligado às emoções, à meditação e ao plano espiritual. Então é um ano bom também para desenvolver a espiritualidade, mergulhar a fundo nesses estudos espirituais, fazer meditação e trabalhar, inclusive para os meninos, esse lado mais yin deles, né, que está tão em voga aí. Então essa é a parte da numerologia. Na horóscopo chinês a gente vai ter o cão da terra. O cão, se você pensar, é muito simples essa cognição. O cão, o que é? O nosso melhor amigo, é o amigo fiel. Então, é um ano de ser fiel àquele teu foco, aquilo que você se programou fazer. É um ano para dar muito valor às amizades e à vida social, a tudo que está ali. Como o número 2, que é a parceria, você não consegue chegar em nenhum lugar sozinho em 2018. Então, é interessante que você faça boas parcerias em relacionamento, abra a sociedade e dependa do outro para chegar onde você precisa. Então, o cão é a fidelidade, a amizade, são os investimentos no âmbito social e um pouco de conservadorismo também. Então, a gente pode ver aí nesse circuito aí político que vamos ter no ano que vem, um pouco aí um passinho aí para trás. Corremos o risco de censura, briga por gente querendo voltar atrás no tempo, essas coisas um pouco retrógradas e conservadoras. A gente tem que ficar bem esperto aí com isso. Na astrologia, o ano de Júpiter, que é o planeta maravilhoso, que é o planeta anjo da guarda. O ano regente é um ano de Júpiter, mas o ano passado nós entramos aí em 35 anos de uma geração aí de Saturno. Então, temos o conservadorismo, a responsabilidade ainda de Saturno no ano que vem, mas com a leveza de Júpiter, que é a expansão do conhecimento. Se você tem uma empresa, é hora de abrir franquia, de criar filiais, é um ano de expansão e é um ano de proteção muito grande. Cuidado com os fanatismos, por quê? Porque Júpiter rege Sagitário e Peixes, então são 2 signos que vão estar beneficiados em 2018. Sagitário é aquele ser metade homem, metade animal, que busca, ele sai com uma flecha em busca de um objetivo, mas ele quer tudo ao mesmo tempo. Então, se você perder o foco em 2018, você vai acabar o ano e falar, não fiz nada.
Você tem que escolher certas coisas e ter um foco bem determinado para alcançar os seus objetivos. E muito cuidado ali com o lado negativo de peixes, que é o fanatismo. Pessoas fanáticas, tanto na política quanto na religião. Política, religião, uma ideia, aquele tipo de pessoa que tem uma ideia, tem um conceito e ele bate naquilo independente de tudo mais e quer seguir aquilo e quer impingir aquela ideia dentro daquilo. Isso é um fanático. Então, em todos os aspectos, o fanatismo deve ser evitado e ficar atento. Tanto as coisas retrógradas de censura e conservadorismo extremo, quanto de fanatismo em 2018, né? Um ano de eleição. Vamos ter muitos movimentos ainda. Tem muita coisa pra gente trabalhar ainda esse restinho de ano antes de entrar 2018. Olha aí, gente. E por fim, temos na vibração ali no afro o orixá Xangô, que é um orixá de justiça. Olha como tudo conversa, né? Júpiter é o signo de Sagitário, tem muito a ver com os magistrados, os juízes e as coisas corretas, fazer tudo com muito caráter. E vem ali o ano de Xangô, que é um ano de justiça, um ano ligado a papéis, bom para oficializar uniões, aquele que está pensando em casar, mas também cuidado com o lado oposto, que são os divórcios, porque os papéis vão dominar 2018, assinatura de contrato, casamento, divórcio, abertura de empresa, sociedade, tudo isso muito forte em 2018. E pessoas que não andarem na lei, porque a gente está ainda na vibração de Saturno, entrando com o orixá Xangô, em 2018 com Júpiter, aquele que não andar na lei, o ano que vem, vai dançar. Vai dançar. Você tem que ter muito caráter, é um ano de justiça. Agora, existem algumas pessoas, eu não sei nem se é o caso da gente entrar no assunto, porque não sei se dá tempo de concluir, ainda tem outras coisas que eu quero falar, mas existem pessoas que dizem assim, mas como é que os astros podem dizer o que vai ser da minha vida? Né? Queria que você falasse um pouco desse aspecto. Olha, é muito difícil, eu não tenho um número preciso. Eu tenho esse número no meu site, mas eu não tenho de cabeça. Um mapa astral se repete, demora muito para ter um igual, milhões de anos. Então, nós somos seres únicos e especiais. Mesmo no horóscopo chinês, o mesmo signo só vai voltar daqui 60 anos. Então, todo momento que você vive é muito especial. O nosso mapa astral é uma fotografia do horário, dia do nascimento, que você veio para o mundo, que você mesmo escolheu, baseado nas coisas que você tinha que aprender. Se você pegar um mapa, as partes azuis do mapa são fluências, coisas que você já aprendeu, e as que estão em vermelho são os conflitos, os desafios que você vai ter, falando daquela polaridade sempre, que sem a polaridade você fica sentada vendo televisão, comendo batata frita, você não faz nada. Nós precisamos dessa parte contrária para que a gente se motive a crescer, né? A crise traz essas oportunidades e o crescimento. Então, o mapa astral, ele é único, é muito importante. Eu aconselho para você que está assistindo, principalmente para os adolescentes, prestar um vestibular, que estão buscando a sua essência, é uma pista muito grande para fazer isso antes de um vestibular, para ter uma ideia daquilo que você nasceu para fazer. A gente aqui, como profissional, eu não vou nunca decidir o que você vai fazer, mas eu vou falar, poxa, você tem toda a sensibilidade para seguir na carreira artística, você tem toda a sensibilidade, você é uma pessoa muito justa, que funciona aí para ser um juiz, um advogado, e assim por diante. Você tem... Falar que você é do signo, eu sou do signo de Áries, é muito pequeno, porque nós temos aí pelo menos 10 planetas. A gente não está falando daquela leitura de horóscopo. Ai, não, por favor, isso é bem pequeno. Ai, não saio de casa sem ler o meu... Não, a gente está falando dos astros e do que eles representam, como a Drica disse, a fotografia do momento em que você nasceu. Estava tudo ali, né? Assim como a lua, aí eu digo para essas pessoas... dentro da minha ignorância a respeito do tema, mas de quem já fez algumas vezes, muitas vezes, mapa astral, e que você passa a entender de uma outra forma, eu digo, bom, os pescadores não saem pescar em determinadas luas, porque eles sabem que não vai ter peixe. Então, como se os astros podem reger o mar, porque não pode reger uma vida. E nós somos feitos, a maioria, de água. Muito mais, não é? né?
Mas tá comprovadíssimo, viu, Silvia? Se você olhar em maternidades, a mudança de lua provoca nascimento de neném. Sim, os meus filhos, eu digo isso sempre, os meus filhos todos nasceram em mudança de lua. Eu digo, próximo à data do... tá previsto para o dia... Minha nora, meu último neto agora, com 6 meses, falei, tá previsto para o dia X. Tá, a lua mais próxima é a lua tal no dia tal, vai nascer nesse dia. E acontece que nasce. Você... Não sou eu não adivinhei nada, apenas fiz uma leitura da realidade. A lua influencia mesmo. E esse horóscopo que você lê no jornal, ele é baseado no ciclo lunar, não no signo, não na pessoa específica, na mudança da lua no dia a dia. Então, ele é baseado na lua. Um mapa astral, diferentemente, ele vai dizer, eu sou do signo de touro. Às vezes, a gente tem 10 planetas fora a astrologia kármica. Você nasceu no signo de touro, mas você tem só o sol em touro. E, de repente, você tem 9 planetas em outro lugar. Um virgem, por exemplo. Você é muito mais um virginiano do que um taurino. Então, não vai bater nada do que você está lendo. Nós somos um tripé. A manifestação é trina. O sol é nossa vontade e o nosso espírito. A lua é como a gente demonstra as nossas emoções. E o ascendente é como o teatro, é como as pessoas nos percebem. Então, se você entender como funciona esse triângulo, já é 90% da tua vida resolvida. Você tem que fazer um mapa astral para entender quem você é. Gente, olha, e eu entendi tanta coisa. A primeira vez que eu fiz o mapa, eu levei um susto, né? Como é que... Assim, tipo, não, vou fazer o seu mapa. Vamos fazer. Marcelo Dalla, que fez meu mapa. Conheço. Várias vezes. Conheço, Marcelo já fez meu mapa. Marcelo. E, não, vamos fazer seu mapa. Tá, vamos fazer. Então foi uma coisa assim, eu optei por fazer, mas sem muito, uma coisa meio descompromissada, sabe? Tipo assim, vamos fazer, né? Nossa, que susto! Não é? Quantas revelações, quantas coisas incríveis apareceram ali. E quando o Marcelo fez pela primeira vez, ele não sabia nada da Silvia. Não era um amigo meu. Eu só pego a data, o dia e a hora, não sei nem o rostinho da pessoa. Ela chega em casa, tá tudo pronto. É assim mesmo? E é um susto, porque ali mostra quem você é, atitudes que você tomou no seu passado e que você diz, gente, mas isso aconteceu dessa forma, né? E o porquê dessas atitudes tomadas naquele momento, e norteia coisas e atitudes das quais você vai tomar no futuro. Então, eu achei brilhante, eu acho bárbaro e super recomendo. Eu queria te falar uma coisa do mapa que é interessante para as pessoas saberem. A gente estava muito falando do lado sombra. O mapa mostra o seu lado sombra. Existe uma incidência que chama-se Lilith, que é a lua negra no mapa da gente, e ela fala o teu ponto fraco, qual é o teu calcanhar de Aquiles. E também o que é chamado de nodo norte ou cabeça de dragão, que significa aonde você tem que ir para essa vida e, por consequência, a cauda é onde você se acomoda e você tem tendência a repetir padrões e que não valem a pena para a sua evolução. Então, essa parte da astrologia kármica também é muito legal. Por exemplo, quando você diz para uma pessoa, você tem Lilith na casa 4, você já sabe, e se ela fizer com 17 anos, com um adolescente, vai ser muito interessante, porque ela já vai saber que a casa dela, a família dela, principalmente a mãe, vai ser a pedra no sapato. Mas aí eu empurro minha mãe? Não. Porque o seu lado sombra é o seu maior lado de desafio e aprendizado. Aí você vai entender por que você tem problema na sua casa, com a sua família, com a sua mãe. E resolvendo isso, a sua lua, que é a consciência, ganha luz, se ilumina e a sua vida segue, olha... Ou seja, te dá um foco direcionado para aquilo que você tem que fazer. Nossa, a gente tem que encerrar, mas eu ainda queria dizer que a Drica está escrevendo um livro. Vai ser lançado quando, Drica? Deixa eu anotar aqui, porque eu não quero perder esse lançamento e que ela venha depois para falar desse livro. Vou falar assim. Ele estava prometido para final de dezembro, então agora eu vou interromper um pouco os atendimentos, vou diminuir, porque eu sempre dou 2 cursos por mês. Dezembro eu vou cessar, ficar só com os atendimentos e vou focar no livro para ver se até final de janeiro esse livro sai, já está comprometido. E ele é um livro sobre relacionamento, mas pelo prisma do nível sutil, que as pessoas chamam de espiritual, né? Como funciona essa atração do amor e o que é mais importante,
como esquecer um amor que não vale a pena, que você já sabe que não funciona e você não consegue se desvencilhar de algo que te traz sofrimento e que não vale mais a pena. Então é um livro falando sobre amor e relacionamento, com dicas, exercícios em cada capítulo, e que logo tá aí, eu vou voltar para falar sobre ele. Eu vou pedir para o diretor botar aí o nominho da Drica para a gente saber como escreve. Dá para pôr? Aí, Drica Riel, tá correto, né, Drica? Isso, tá certinho. Porque nas redes sociais a gente acha a Drica através desse nome, conta tudo. Onde é que as pessoas encontram a Drica, como fazer contato, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem muita coisa para te perguntar. Ai, que delícia. Os Adorei. contatos, a gente deixa através das redes sociais. Meu Você quer site. passar o telefone, site. O site é uma graça, aliás. É só entrar no site, é Drica Riel, Drica com 2 Cs, rielrh.com, sem o BR.com, internacional. Tá? Tá Facebook. Bom? Facebook Drica Riel, Instagram Drica Riel, YouTube também, tem lá os programas da rádio, inclusive os toques de luz, que são vídeos, áudios bem curtinhos com mensagens de reflexão de 1 minuto, você vai adorar, tenho certeza. Muito obrigada, Silvia. Adorei. Queria mais umas 4 horas, pode, diretor? Pra gente ficar aqui sentadinho, conversando. Caetano me mata, né? Tem Caetano hoje? Não tem Caetano hoje. Podia deixar ficar aqui mais, né? Brincadeira, diretor. A gente volta, Bom, ela volta, tá prometendo aqui que volta. Adorei. Eu também, Drica, Silvia, muito obrigada pela Muito oportunidade. obrigado. Mulheres Nossa. poderosas, firmes e fortes, sempre que precisar, tô aqui. Nós é que agradecemos. E assim, ó, quero te dizer o seguinte, espero que você tenha assimilado um pouco do que a gente falou aqui nesse programa lotado de dicas deliciosas, né? E penso assim, conhecer-se cada vez mais. E isso será o ponto de partida para muitas coisas na sua vida. Primeiro, conhecer-se. Bom, que a sua semana seja maravilhosa, tudo de bom. E, mais uma vez, agradecer a presença. Vou retomar o que eu disse no início, de Drica Riel, a nossa fadinha. Beijos, boa semana, até terça-feira.